Olá! Olha, quem estuda inglês com certeza já passou por aquela dúvida clássica. Quando é que se usa I e quando se usa me? Ou he e him? Parece a mesma coisa, né? Pois é, hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E o segredo é uma regra, na verdade, bem simples que vai clarear tudo. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender direitinho qual é o problema, o tal do dilema dos pronomes. Depois, vou apresentar a regra fundamental que resolve a questão. Aí, claro, vamos mergulhar em vários exemplos práticos, desmentir um mito bem comum e, para fechar com chave de ouro, uma tabela completa para ninguém mais esquecer. Vamos nessa? Bom, vamos começar então pelo começo, né? O tal do dilema dos pronomes. É aqui que o nó se forma para muita gente. E a fonte da confusão é exatamente essa que está na tela, a tradução. Porque se a gente pensar em português, I é eu, mas me também pode ser eu. He é ele e him também é ele. E aí, como é que a gente sabe qual usar? A resposta, gente, não está na tradução, mas sim na função que cada palavrinha dessas tem dentro da frase em inglês. Mas calma, que para esse dilema existe uma solução. E ela se resume a uma única regra fundamental. Sério, se a gente entender bem essa regra, a maioria das dúvidas simplesmente desaparece. É tudo uma questão de saber quem está fazendo a ação e quem está recebendo. Vamos lá, primeiro tipo, o pronome pessoal, que a gente também chama de pronome sujeito. Esse aqui é o protagonista, é quem faz a ação na frase. A dica de ouro é essa, ele sempre vai conjugar um verbo. Se tem um pronome pessoal, pode procurar que tem um verbo ali do lado que ele está comandando. E do outro lado, a gente tem o pronome objetivo. Se o pessoal é o protagonista, o objetivo é o coadjuvante. Ele é quem recebe a ação. E o ponto mais importante, ele nunca conjuga um verbo. Ele está ali só para sofrer a ação, digamos assim, e não para executar. Essa é a grande virada de chave. Ok, agora que a regra está na mesa, vamos ver como isso funciona na vida real. Vamos começar com os pronomes que agem, os sujeitos. Olha só o primeiro par, I e me. Na frase I live here, quem é que mora? Sou eu, I. Veja que I está conjugando o verbo live. Agora, na outra frase, she lives with me, quem conjuga o verbo? É she lives. O me só está ali recebendo a ação, mora comigo. Por isso tem que ser me e não I. A mesma lógica exata se aplica para he e him. Em he works with us, quem trabalha? É ele, he. He está conjugando o verbo works. Já na segunda, we work with him. O sujeito é we. Nós trabalhamos com ele. O him é o objeto da ação. Por isso, não pode ser he de jeito nenhum. Mais um para fixar bem. Com she e her, não tem segredo, a regra continua. She speaks English. Quem fala? Ela, she. É ela quem faz a ação de falar. Mas em I speak with her, quem está falando sou eu. I speak. Falo com ela. O her só recebe a minha fala. Vamos para o plural agora. We e us. Em we see them, quem está vendo? Nós. We. A gente pratica a ação de ver. Mas se a gente inverte, they see us, quem está vendo agora são eles. They. E nós, us. Somos o alvo da visão deles. Nós recebemos a ação. Fomos vistos. E para fechar essa leva de exemplos, o par they e them. They call me. Quem liga? Eles. They. O pronome they conjuga o verbo call. Agora, se a frase é I call them, o jogo vira. Eu que ligo. I call. Ligo para eles. O them se torna o objeto, porque a ação de ligar é minha. E aqui vem uma boa notícia para simplificar um pouco as coisas. Com you e it, a forma da palavra não muda. É a mesma tanto para sujeito quanto para objeto. Em you live here, you é o sujeito. Em I live with you, you é o objeto. A mesma palavrinha para as duas funções. Ajuda bastante, né? Ok, agora vamos dar um foco maior nos pronomes objetivos, porque eles não servem só para receber a ação numa frase longa, não. Eles têm outro uso super importante. E esse outro uso é o seguinte: os pronomes objetivos são os que a gente usa em respostas curtas. E por quê? Pensa bem, a lógica é a mesma. Se na resposta não tem verbo nenhum sendo conjugado, não tem por que usar um pronome de sujeito. Faz todo sentido. Vamos imaginar a cena. Alguém pergunta, Who lives here? Quem mora aqui? Se a resposta for só uma palavra, o correto é dizer me, e não I. Porque na palavra me não tem verbo nenhum.
A mesma coisa se a pergunta for Who wants coffee? Quem quer café? A resposta certa seria him ou her e nunca he ou she. Tudo bem até aqui? Ótimo. Agora, vamos desmentir uma coisinha, uma ideia errada que muita gente tem mesmo depois de entender a regra principal. O mito é o seguinte: será que o pronome objetivo só pode aparecer lá no finalzinho da frase? Muita gente acha que sim, porque é um lugar bem comum para o objeto ficar. Mas isso não é bem verdade. Não necessariamente. A regra, lembra, é sobre o verbo, não sobre a posição na frase. Então, essa ideia de que ele só aparece no final é um mito. É muito importante saber que, na linguagem do dia a dia, na fala, é super comum ouvir frases como me and her live here. Gramaticalmente, o mais formal seria she and I live here, mas o uso de me e her no começo da frase acontece bastante. Para a gramática formal, porém, o que manda mesmo é a regra do verbo. Para a gente fechar e organizar todas essas informações, vamos dar uma olhada na nossa tabela de referência final. Ela é ótima para uma consulta rápida sempre que a dúvida bater. E aqui está o mapa da mina. De um lado, os pronomes pessoais, os sujeitos, aqueles que conjugam os verbos. Do outro, os pronomes objetivos, os que recebem a ação. Vale a pena guardar essa tabela, hein? Ela é a chave para não ter mais erro. Então, vamos resumir os pontos mais importantes de hoje. Primeiro, pronomes pessoais fazem ação, ou seja, conjugam verbos. Segundo, pronomes objetivos recebem ação e, por isso, não conjugam verbos. E terceiro, e talvez o mais importante para quebrar o mito, a regra é sobre o verbo e não sobre onde o pronome está na frase. É simples assim. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora que essa regra está mais clara, que tal começar a prestar atenção nisso quando ouvir uma música, assistir a um filme ou ler alguma coisa em inglês? Tentar identificar quem está fazendo e quem está recebendo a ação. Essa percepção pode dar um clique e acelerar muito o aprendizado.